Olá, tudo bem? Talvez eu tenha demorado um pouco pra gravar esse vídeo, tipo uma eternidade, porque quarentena não faço a menor ideia do espaço-tempo, essas coisas todas, né? Mas, em minha defesa, eu tinha gravado, ficou horrível e eu tentei subir mesmo assim. Por alguma razão eu não consegui fazer isso, dava pau, eu desisti, depois demorei mais uma eternidade pra ter tempo, calma e todas essas coisas e gravar de novo. É a vida, né? Mas agora aqui estou eu. Finalmente, os vizinhos me deixaram eu gravar, porque criança chora, passa carro, alguém começa a destruir a casa, a galera briga, cachorro late. Nossa, gente, as pessoas não sabem ficar em silêncio. Mas agora 10h30 da noite, tá todo mundo em silêncio pra eu gritar e atrapalhar todos os vizinhos, porque é assim que a gente se vinga da sociedade. Mas não é sobre isso que eu quero falar, é sobre o ciclo de vida da Activity. A Juliana do passado esqueceu de se apresentar no vídeo. Enfim, bom, então vamos lá, né? Meu nome é Juliana e eu estou aqui para falar um pouco sobre a arquitetura Android. Essa é uma série de vídeos sobre desenvolvimento mobile, mais especificamente, desenvolvimento para aplicativos em Android, tá? E complementando, claro, já que eu também já sei que eu não falei nada sobre isso, aqui embaixo todas as minhas redes sociais, você pode me seguir lá. Agora sim, vamos ao vídeo. Por uma atividade. Se você procurar por Activity ou atividade no Google, na parte de desenvolvedores Android, você vai achar uma lista de coisas que dá para se fazer com uma Activity. Basicamente, é a classe que você vai organizar todo o seu código e que vai se comunicar com a interface gráfica. Mas ela não faz só isso. Ela organiza todo o estado da sua aplicação em todas as telas da sua aplicação. Olha só que legal! Essencialmente, existem 7 ou 6, depende do seu ponto de vista, métodos principais da Activity. Ou seja, existem 6 métodos que vão organizar, 6 ou 7, depende de como você gosta de organizar as coisas, que vão organizar ali para você dizer está funcionando, não está mais funcionando, né? Então, essencialmente, o ciclo de vida ele vai organizar como o seu aplicativo funciona e como cada tela do seu aplicativo funciona. Tenho aqui post-its, né, que vão me ajudar a entender um pouco melhor esse processo, ou a te ajudar a entender um pouco melhor esse processo. Meu vocabulário tá difícil, né? Essa é a falta de comunicação, lido mais com outras pessoas, já não sei mais me comunicar. Quando você abre um aplicativo, quando você abre uma tela no seu aplicativo, né? Você já abriu o aplicativo, vai abrir uma outra tela no seu aplicativo, é o mesmo processo, tá? A diferença é que uma já existe e a outra não. 3 métodos serão chamados essencialmente, principalmente a primeira vez que você vai abrir. O primeiro deles é o onCreate, né? O onCreate é a primeira função a ser executada na Activity e geralmente ela é responsável por carregar o layout, que pode ou não estar definido como um XML. Pode ser um XML ou pode ser uma classe que você teve muito trabalho em tremei tudo aqui, em desenvolver, né, em programá-la. O padrão é usar o XML, que é criado ao mesmo tempo, e facilita a vida, é bem mais fácil trabalhar arrastando os botões lá no Android Studio, né? Mas se você não usa o Android Studio, você programa isso na mão. Mas a ideia é que quando você tá no tradicional, né, esse onCreate é responsável por carregar e ele vai carregar o seu XML e todas as outras operações que são inicializadas pela primeira vez, tá? Ou seja, o onCreate ele roda uma única vez quando você starta Activity. Posteriormente a isso, vem outros 2 métodos até você ver as coisas funcionando, que é o onStart e o onResume. O onStart, ele também obtém, né? Então ele vai pegar o back, ele vai ativar também quando você volta ao foco. Eu já explico essas partes, né? Mas ele vem com o onStart, né? Então ele vai atualizar as suas telas e o onResume, ele é o último método ali do onStart, né? Então
eu já explico a diferença deles, porque a gente precisa falar dos outros antes, né? Então a gente tem esses 3 métodos, um create, um start e um resume. Abriu a sua tela, você está vendo um mundo de coisas, e aí você não quer mais ver, né? Você abriu uma outra tela, o que que acontece com aquela primeira tela, né? Existem 3 estágios também, que é um pause, um stop e um destroyed, né? Um pause, ele vai ser invocado quando você perde o foco. Ou seja, tenho aqui abrir minha activity, virou uma linda estrelinha. E aí eu falo, quero abrir uma outra tela. Ou seja, vai abrir um gatinho na frente. É um gatinho isso, né? Vai abrir um gatinho na frente. O que acontece com esse cara? Se eu estou no mesmo aplicativo, ou ele ainda está rodando ali, ele só fica para trás, ele perde o foco. Quando ele perde o foco, automaticamente ele vai chamar o método onPause, tá? Que você pode ou não sobrescrevê-lo para dizer, por exemplo, pause o seu jogo, se você estiver fazendo um jogo ou coisas do gênero. O on-stop é quando você... aliás, o on-pause acontece qualquer coisinha. Isso daqui, na verdade, vai ser um pop-up, né? Nesse primeiro momento. Então, ele não ocupa toda a tela. Vamos pegar um post-it menorzinho aqui para um pause ficar mais claro. Isso daqui é um pop-up. Então, eu ainda tenho aqui minha activity. Eu não saí. Eu abri uma outra coisinha, uma outra telinha, mas ela não encobriu toda, né? Ela só tá aqui na frente. Ela roda aqui, mas esse cara aqui tá só pausado. E esse daqui que tá operando, mas esse daqui ainda tá, né? Então, perdeu o foco. Se eu abro uma outra tela, esse cara aqui, ele vai ser... Ele vai ser pausado, não, ele vai para um stop, ou seja, ele vai parar completamente. Então, as operações que estão rodando aqui, elas não estão mais rodando porque estão rodando a carinha da frente. Esse cara aqui tá fazendo o processo lá do onCreate, o start, on resume. Quando esse cara aqui sai, na verdade, quando esse cara aqui sai, né? Esse daqui é uma outra tela que abriu, ou é um outro aplicativo que eu mandei abrir, ou seja, eu estou lá no meu aplicativo, estou jogando, alguém me liga, né? Isso daqui é a pessoa que está te ligando, atrapalhando o seu jogo. O que acontece? Quando eu não vou mais utilizar esse cara aqui da frente, ele também vai passar pelo processo de on stop, on destroy, on start, né? Então, se eu não preciso mais dele, não deveria ter feito isso, porque eu vou ter que pegar isso daqui para explicar depois. Ele deu um destroyed, ou seja, eu destruí aquela activity, eu eliminei. Normalmente eu chamo o método onFinish para isso, mas eu eliminei aquela lá e esse cara aqui, ele voltou. Ele não chegou a dar um destroyed, porque como esse cara aqui foi o primeiro que foi aberto, ele tá aberto, né? Ele não foi destruído, ele foi só num pause ou num stop, né? E o que acontece? Como é um ciclo de vida, né, e eu vou e volto para os métodos, quando eu estou no pause, só pausei aqui porque eu coloquei um pop-upzinho aqui na frente, né, o que acontece? E o pop-up sai, ele volta para um resume. Eu posso fazer algumas atualizações nisso, como por exemplo atualizar minha tela, né, se eu colocar os métodos de atualizar lá. Quando eu deveria ter pego ali, né, não deveria ter jogado tão longe, peraí, 1 minuto. Quando eu saio desse cara, né, então voltamos aqui à nossa explicação. Quando eu saio da minha tela, esse cara aqui deu um destroyed, esse daqui tava no stop, ele vai voltar para um start. Só que ele não vai voltar para um start direto, ele vai passar por um processo de um restart, né, então ele vai passar por um restart, e aí sim ele vai passar pelo um start. Eu posso sobrescrever todos esses métodos ou não, depende muito do que eu vou fazer, tá? Mas ele passa por eles. Então, recapitulando, onCreate, onStart, onResume. Abriu ali a minha activity. Tá linda, formosa, consigo fazer o que eu quiser nela. Depois, o onPause, perdi o foco, o onStop, ela saiu completamente ali da minha visão, e o onDestroyed, eu matei aquela activity, né? Para voltar, eu posso voltar do onStop, aí ele vai passar para um restart e para um start, né? E o onPause, ele volta para um resume. Bom, dito isso, eu não vou programar isso aqui agora, pelo menos,
porque eu preciso do feedback para vocês se vocês querem isso em programação. Porque dá trabalho e é isso. Uma outra coisa que é importante entender é que toda tela passa por isso, toda tela passa por todos esses processos. Porém, a gente tem uma tela que é a mais importante, que é a main, que a gente define lá no manifesto. Essa main, via de regra, ela sempre vai estar aberta no seu smartphone, a não ser que você feche completamente a aplicação. E daí você pode criar um mecanismo isso dentro do seu aplicativo para a pessoa fechar de fato, ou ela vai ter que ir na configuração do aplicativo mandar fechar. Então, essa primeira activity, essa activity que veio lá do main, normalmente ela não passa pelo processo de onDestroyed. Todas as outras activities que você chama depois dela, ou seja, todas as outras telas do seu aplicativo, vai fazer esse jogo lindo, maravilhoso de cria, destrói, cria, destrói, cria, destrói. Por quê? Porque você pode criar, mas se você não destruir, vai ficar pesado pra caramba, e aí começa a travar e não é legal. De verdade, assim, fica lento. A ideia é que você crie as suas telas, né? Vai criando as activities da sua tela e conforme você não for precisando mais delas, você destrói. Funciona, que é uma beleza. Você vai falar, mas eu não tô achando essa classe activity. Calma. A versão atual do Android, ela trabalha no App Compact Activity. A App Compact Activity é a nova versão que trabalha com esse ciclo de vida lindo e maravilhoso. Se você reparar e souber a orientação do objeto, vai reparar que tem ali uma herança, que está herando umas 4 classes, e na última dessas classes está herando a classe chamada Activity, que é a classe que define todos esses métodos sensacionais para orquestrar o seu aplicativo. E é isso. Fim! Espero que tenha gostado. Dê joinha, like e compartilhe com seus amigos. Espero que Android seja um negócio que você queira aprender, queira investir nessa área, porque é muito divertido. E ninguém mais usa computador, né? Vai fazer aplicativo porque as pessoas estão usando aplicativo pelo menos em 2020. É isso.